Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a gravação. Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de compiladores. Vocês, hoje ficamos de trabalhar com a seção 1.3. Vocês chegaram a dar uma lida nela, pessoal? Professor, não cheguei a ler porque, infelizmente, eu perdi a aula passada, então eu não... Você já está com o seu e-mail recebendo os links das aulas gravadas, Thiago? Não, professor, eu acho que o senhor pediu na aula passada, né? É. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar um e-mail para o senhor, então, solicitando... Beleza, eu Tá? já te adiciono na listagem, aí você vai recebendo já as aulas gravadas, né? Beleza, fechou então, professor. Muito bem, então, nosso assunto sobre compiladores, nós já tratamos da seção 1.1, 1.2. Na verdade, a ponto eu pedi para vocês lerem, né, uma parte introdutória, só foi realmente realizar a leitura. Eu falei sobre ela sim na primeira aula, né? Aí falamos sobre a seção 1.2, e agora hoje a nossa seção 1.3. Então, hoje estaremos encerrando a unidade 1 do livro. E por esse motivo, hoje teremos que fazer algumas correções e atividades. Acredito que vocês já receberam as atividades a serem desenvolvidas. Hoje é dia de apresentá-las, para que nós possamos aí fazer o primeiro lançamento da pontuação de vocês. Estou fazendo um texto aqui para vocês encaminharem aí, quem não encaminhou ainda. Só para lembrá-los, aqui é o e-mail. Vocês vão enviar para esse e-mail, né? O assunto compiladores. Aí no corpo do e-mail, vocês colocarão o nome completo, curso e o semestre, tá? Então informem isso aí para que nós possamos, assim, todo o término da aula eu acabo enviando para vocês as aulas gravadas. Muito bem. Aqui novamente. Então vamos continuar aqui então nossa aula 4. Então estaremos falando hoje sobre a seção 1.3. Nós já vimos então na primeira parte a introdução sobre a ideia de compiladores, a questão histórica, que eles vieram aí para nos auxiliar, né, no desenvolvimento. Sabendo que antes dos compiladores, para que desenvolvêssemos um software e que esse software fosse embarcado em um hardware, ou seja, no computador, tínhamos que descobrir e saber como trabalhar com cada hardware que estivesse conectado a este computador mais primitivo, esse equipamento, né? Então, nesse conceito, os compiladores, o objetivo deles foi deixar com que os desenvolvedores, né, os projetistas de sistemas, não se preocupassem tanto mais com as arquiteturas. E nesse contexto, e também que pudéssemos aí aprendendo uma linguagem e na qual tivéssemos a possibilidade de utilizar um compilador, pudéssemos gerar para diversas plataformas, né? Quando a gente fala plataforma, a ideia é que ele esteja rodando, se for dentro do computador, evidente, dependerá do sistema operacional. Conforme o sistema operacional, estaria aí sendo desenvolvido o compilador. Falamos sobre, então, essa parte introdutória dos compiladores. Falamos também sobre as duas fases que compõem o compilador. Falamos sobre os paradigmas de programação também, né, na primeira sessão lá, inclusive, mencionando aí os paradigmas funcionais, orientado a objeto, lógico, né? Nesse contexto foi também analisado onde poderíamos encaixar aí o processo de compilação, né? Falamos também sobre os tipos de compiladores, nós temos os montadores, tradutores, compiladores e os compiladores híbridos, também falamos sobre isso. E hoje, na sessão 1.3, para que façamos aí o fechamento desta unidade, estaremos falando aí também sobre as ferramentas, né? As ferramentas que estão envolvidas aí para que estejamos criando um compilador. Além disso, como podemos criar aí compiladores autocompiláveis e cross-compiler, né?
compiladores cruzados, vamos dizer assim, né? Que a ideia, nós veremos daqui a pouquinho este conceito também. Então, nesse contexto aqui, nós estamos vendo, no caso, o processo de bootstrapping. Então, o processo de bootstrapping nada mais é que, a partir do compilador escrito no código de máquina, então, vamos imaginar, nós hoje temos diversos compiladores. Vocês, por exemplo, têm compiladores aí para gerar, né, para trabalharem na linguagem C, na linguagem Java, C Sharp, entre outras, né, Python. Então, existem diversos compiladores. E a ideia do Bootstrapping é que estejamos, a partir desses compiladores existentes, modelando a nossa linguagem. Vocês devem lembrar, na sessão passada, nós fizemos aí uma revisão sobre as linguagens formais, o conceito de linguagens formais, a hierarquia de Chomsky, né? Inclusive, pudéssemos aí analisar a linguagem menos complexa, né, para a mais complexa. Aí se encaixa as linguagens regulares, em seguida nós temos a linguagem um pouco mais complexa, a linguagem livre de contexto, depois a linguagem extensiva ao contexto, depois a linguagem enumerativas recursivas, né? Então, nesse processo dessas linguagens, elas se encaixam aí na hierarquia de Chomsky, referente à complexidade dessas linguagens. E nesse quesito, nós vimos aí um pouquinho sobre essa questão de linguagem, como estaríamos criando uma gramática, né, além da linguagem regular, a gramática da linguagem livre de contexto, para que pudéssemos aí criar aí a possibilidade de derivações, a concatenação de palavras, seguindo regras dessa gramática, para que possamos aí encaixar essa palavra dentro de uma linguagem. Aí nós vimos a quádrupla da linguagem livre de contexto. Após isso, nós vimos a BNF, e nessa questão da EBNF, nós estávamos ali modelando, né, uma linguagem na eBNF, que é o que nós podemos até usar como testes, né, para a criação de linguagem. Então, nesse contexto, a partir do momento que nós temos uma linguagem, nós idealizamos uma linguagem, precisamos criar um compilador para ela, nós podemos usar o processo de Bootstrap. Então, o processo de Bootstrap significa o seguinte: nós teremos um compilador e nós vamos estruturar nossa linguagem em cima de um compilador, por exemplo, desenvolvido em linguagem Java. Depois de termos feito isso, a gente pode, a partir desse compilador feito para a nossa linguagem, criar o próprio compilador na sua própria linguagem, né? Então, o primeiro compilador foi escrito em código de máquina e era muito trabalhoso desenvolver, né? Depois do processo de Bootstrap, então, os compiladores construídos com essa técnica são conhecidos como autocompiláveis, pois em alguma fase de sua construção foi utilizada a mesma linguagem de programação na qual foi implementado. Então, nós temos aqui o conceito. Aqui um exemplo, né? Nós temos lá o primeiro passo, nós vamos lá, no Bootstrap, nós criamos a linguagem A. Lembra que nós faremos um testezinho hoje para vocês verem o que é a questão de estar uma pequena estruturada numa linguagem via uma notação BNF. A partir dessa estruturação dessa linguagem, desenvolver via algumas ferramentas, mas a gente vai desenvolver essa linguagem, escreveremos como essa linguagem estará funcionando, o compilador dela, né? Desenvolvido pela linguagem da máquina M, ou seja, o compilador que está ali disponível. Ainda para a linguagem A, escrevemos, depois de criado o compilador, então criemos o compilador que vai interpretar a linguagem A na máquina M. Depois de ter criado esse compilador, reescrevemos o compilador já na própria linguagem A, né? Estaremos reescrevendo o compilador nessa própria linguagem A. A partir disso, a saída desse processo, né, será o primeiro passo e voltará no primeiro passo, ou seja, a saída do segundo passo. Quando nós desenvolvemos o compilador na linguagem A, ele vai alimentar o primeiro passo, ou seja, gerando aí um compilador já na própria linguagem, tá? Aqui está o conceito, né? Então, a linguagem... Então, ao final dos três passos indicados, né, tem-se um compilador da máquina a partir de um compilador feito na própria máquina. Então, esse é o contexto, né? Você tem um compilador em uma linguagem qualquer, aí você desenvolve a sua linguagem em cima desse compilador. Depois de você ter criado o seu compilador, você reescreve o seu compilador, agora sim, já usando a sua própria linguagem, né? Ou seja, vamos usar o compilador desenvolvido pela própria linguagem. Entenderam esse processo de bootstrapping? Mais ou menos, né, professor? Leu mais umas 2 vezes aí.
Então, mas vamos lá. Seria equivalente a que estejamos, vamos ver aqui. Qual o conceito, né? O conceito é que você vai criar uma estrutura, né? Como se você criasse um robô que se autofizesse, né? Vamos dizer assim. Não Seria seria um if, né? Se você tiver um compilador, você tem uma linguagem, né? Seria isso? Exato. Né? Você, por exemplo, você conhece a linguagem Java, né? Sim. Vamos imaginar que você queira criar a sua linguagem. Uhum. Você não tem o seu compilador ainda. Você está querendo criar a sua linguagem. Sim. Aí você vai criar um compilador da sua linguagem. Você criou a linguagem A, por exemplo, né? E vai usar o compilador Java para gerar um compilador para a sua linguagem, para interpretar a linguagem que você está idealizando. Uhum. Aí ele gerou o compilador, mas o motor do seu compilador foi feito pelo compilador Java, né? Isso. Aí depois disso, de montar esse compilador, aí você reescreve o compilador já da sua linguagem, você já tem um compilador que processa a sua linguagem. Entendi. Assim eu acho que ficou mais fácil de entender mesmo, professor. O conceito é que a gente vai criar, para que criemos uma linguagem do zero, né? Se você partisse do zero, você teria que fazer um compilador operando na linguagem de máquina. De máquina, isso. Para você evitar trabalhar em linguagem de máquina, você usa um outro compilador para você criar o seu compilador. Entendi. Né? Então, aí você não precisa ficar trabalhando em nível de máquina, vai trabalhar em cima de um compilador. E aí, nesse contexto, essa unidade em si, ela vai estar apresentando algumas ferramentas que possibilitam esse tipo de criação, né? De você estarem estruturando uma linguagem, a partir dessa estruturação, você partir aí para o seu compilador, né? Beleza, pessoal. É um processo Bootstrap, então, ou seja, você vai criar um compilador não necessariamente necessitando trabalhar em linguagem máquina. Você vai usar um outro compilador. Então, eu quero criar a linguagem Lambda. Vamos imaginar, quero criar a linguagem Lambda. Então, eu vou usar o compilador do Python. Vou lá no Python e começo a escrever aí o meu compilador. Após eu gerar esse compilador escrito em Python, aí eu tento reescrever esse compilador já com a linguagem que eu criei, a linguagem Lambda, né? Então, aí, a partir disso, eu não preciso realmente ficar trabalhando em linguagem de máquina. Muito bem. Então, essas fases de criação e desenvolvimento de um compilador, existem aí diversas ferramentas que nos auxiliam nessa criação, né? Então, basicamente, existem ferramentas de apoio, divididas basicamente em analisador léxicos, geradores de analisadores sintáticos, temos também os analisadores semânticos, que não estão escritos aí, e o gerador de código. O gerador de código seria realmente estar gerando código para o hardware em si. Então, geradores de analisador léxico permitem a automação do processo da criação de autômatos e o reconhecimento de sentenças regulares a partir da especificação eBNF, que nós vimos na aula passada, essa especificação. Então, a partir dessa especificação, é possível, então, criar um analisador léxico, e esse analisador léxico estará fazendo um scanner aí nosso código para que estejam encontrando aí os tokens e os lexemas. Muito bem, olha lá. Esses são os termos que vocês deverão ter em mente para que estejamos aí conversando no universo dos compiladores, né? Então, basicamente, o processo nosso inicia-se no analisador léxico. O analisador léxico, ele estará olhando o código gerado, observando o nome das produções da gramática, que são os tokens. Então, eu encontrei um token. Um token ele poderá ser um operador aritmético, poderá ser uma palavra reservada, poderá ser uma variável, poderá ser aí funções, né? Então, o token é uma produção da gramática. A partir do momento que eu tenho a minha gramática, vocês lembram que na aula passada nós fizemos as derivações da nossa gramática, né? Então, quando a gente escolhe ali as regras de produção nossa, né, as nossas produções, esse é o nome que estaremos, a partir de agora, identificando como token. Tá? O lexema é o elemento que está interno ao token. Então, lá dentro do nosso analisador léxico, ele vai estar encontrando, por exemplo, encontrou lá o tema variável, né, o identificador de variável. Então, achou variável. O lexema vai ser o nome da variável que estava ali descrita no código. Estão pensando num código já, né? Então, criamos ali as produções da nossa gramática. A partir dessas produções, identificamos quais serão os tokens reconhecidos pela nossa gramática. A partir do momento que estruturamos esses tokens, o analisador léxico, quando ele for
entrar em funcionamento, usar ali o seu scanner, né? Ele vai estar capturando caractere por caractere deste código e estará separando os tokens conforme a especificação da gramática, tá? Então, os lexemas são encontrados aí no código referente aos tokens. O scanner é o gerador do analisador léxico. Então, nós usaremos aqui alguns tipos de scanners, né? Para que possa nos produzir o lexer, que vai ser realmente o programa em si, o analisador léxico, né? O scanner que usaremos aqui será o JFlex, mas existe o Lex. O Lex é vinculado à linguagem C. O JFlex é vinculado, né, ao scanner vinculado à nossa linguagem Java, que nós usaremos aqui como exemplo. Então, o scanner lê a especificação padrão eBNF, que nós já criaremos lá no padrão do nosso analisador léxico, e gera um programa que analisa esse fonte. Ele vai gerar um programa que vai estar, a partir do que nós especificamos, ele vai começar a identificar os tokens que serão relatados no nosso código. A partir desse sentido, aí estaremos gerando o Lexer, que está aqui embaixo, né, que é o nosso próprio analisador. Então, este é um programa, uma classe que será gerado. Via esta classe, ela estará fazendo esse trabalho de pegar caractere por caractere e estará separando dos nossos tokens os lexemas. Após essa primeira fase, então a primeira fase do compilador, que é a fase, dentro da primeira fase, nós temos o primeiro analisador, que é o analisador léxico, ele vai estar separando todos os tokens. A ideia é que ele estará criando aí uma tabela de símbolos que estarão contidos em todo o código-fonte que está sendo analisado. Então, aquela tabela de símbolos é gerada, identificando token lexema. A partir dessa identificação, isso é repassado para o pacer, né? O pacer, na realidade, ele é o analisador sintático. Nós podemos gerar via o IACC e o CUP. Nós usaremos aqui no nosso trabalho aqui, né, o CUP, que é também oriundo da linguagem Java, né? Nós usaremos o Java para usarmos o CUP. Então, o pacer lê a especificação da gramática livre de contexto, do padrão IBNF, recebe os tokens analisados. Então, primeiro lá, o analisador léxico observou os tokens, separou os tokens lexemas, observou se havia algum erro nesses tokens. Dependendo do compilador, ele pode parar ali ou avançar, tentando mostrar, mesmo que hajam falhas nessa primeira fase, para que o pacer possa estar analisando se a gramática seguiu o processo que foi estabelecido na gramática de contexto do padrão BNF pela pessoa que está idealizando a linguagem, né? Então, ela recebe o tokens analisado pelo Lex e gera um programa que analisa a sintaxe do arquivo. Quando a gente fala sintaxe, já é uma estrutura de frase, né? Então, o Lexer, ele vai estar procurando palavras no nosso código. O Pacer, ele vai estar analisando frases, né? O que é uma frase? Lembra lá do if, aí em seguida deve haver uma condição, poderá vir outra condição, usando concatenadores lógicos e ou, e depois abre chaves, fecha chaves. Essa é uma estrutura, né, que encontramos na estrutura if, na linguagem Java, por exemplo. Então, nesse contexto if, haverá ali as produções que se encaixarão nessa abertura de chaves e fechamento de chaves, né? Então, o Pacer ele poderá estar observando essa gramática, ele vai estar sendo criado para que ele possa observar essa frase, né? O parsing é o analisador sintático realmente, vai ser o código gerado, tá? Aqui nós temos assembler. Ivo. Oi. Só um minutinho que eu tenho uma dúvida. Certo. O lexema, então, tipo, fala assim que é o elemento do token, seria como se fosse assim, se eu tenho ali uma int número igual a 5, o 5 aí que é o conteúdo da minha variável seria o lexema? Sim, e o int também. O int também? Porque o int é um tipo primitivo, né? Então ele vai achar o int, é um token. O int é um token tipo primitivo. Mas o lexema é o int. Tá. Porque ele fala, por exemplo, assim, o lexema é o conteúdo da variável. Eu pensei, por exemplo, assim, esse int número igual a 5, o número é o token. E o 5 ali seria o conteúdo dessa variável, né? Sim. Talvez o nome da variável não ficou tão claro, mas a ideia é quando você define, por exemplo, int x recebe 5, né? Deixa eu até fazer um exemplo o aqui tipo, para vocês. Né, da variável ali seria o void, né? O float, string. Vou fazer aqui um exemplo aqui. Int x recebe 5, por exemplo.
Tá enxergando aqui? Sim. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Então, se nós fôssemos usar aqui o lexema e o token, então teremos aqui o token e o lexema. Deixa eu colocar aqui do lado, tá melhor. Então, o nosso analisador léxico pegará letra por letra e estará identificando. Por exemplo, o primeiro que ele vai identificar, ele vai ler o I, o N e o T, ele vai localizar, isso aqui é um token. Qual que é o token? Tipo primitivo. Qual que é o lexema? Int. Depois ele vai achar um espaço vazio e vai achar o X. X é o quê? Seria a variável em X si. é o 5. Muito bem, o X é uma variável, correto? Certo? Então, só vou deixar aqui em minúsculo. Então, o X é o quê? Uma variável. O que é o lexema? É o X. Depois, o que ele encontra? Espaço vazio e depois vem o quê? O Aqui, sinal de igualdade. Ou seja, essa igualdade, essa igualdade não é igualdade, aí seria uma atribuição, recebe. né? Então, daqui é uma atribuição. Aí, tipo, aí lexema seria igual. Isso. Depois, entendi. O que é o ali, o 5? Número? Vamos falar que seja número. O que é o lexema? 5. Depois. Eu tinha entendido tudo errado. Vixe Maria, velho. Mudou totalmente o que eu tinha entendido, professor. Essa explicação valeu a pena. Não, beleza. Então é isso aí, pessoal. O que agora o X ali é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, nessa linguagem, por exemplo, linguagem Java, ele serve como identificação de final de bloco, final de linha, né? Mas a gente tem também que estar identificando esse ponto e vírgula. Então, nesse conceito, ele fecha a linha, mas é um ponto e vírgula. Então, está ali. O lexema é encontrado no ponto e vírgula mesmo, ou seja, o que está ali no código. Certo? Então, o token é o que significa ele? O que seria ele? Exatamente. O token é que na sua gramática você definiu. Se ele achar a palavra int, é o tipo primitivo. Como também, né? Se tivesse aqui, ó, y, por exemplo, se continuasse aqui, o que é esse float aí? É um tipo primitivo também. É um tipo primitivo, aí o lexema seria float, aí depois variável, que seria do tipo y. Isso. Então, olha lá, o y é variável, né? Por que é variável? Lembra aquela regra que nós vimos lá na aula passada, que nós definimos que a variável deve iniciar com letra ou deverá iniciar com um underline, por exemplo? Lembra na aula passada nós vimos uma gramática que gerava isso? Sim. Então, a partir do momento que ele encontrou o y, né? E esse y se encaixa nesse padrão, é uma letra. Então, não é um nome, não é um tipo primitivo. Não é uma palavra reservada, né? Se tivesse aqui, por exemplo, class. Class encaixaria aqui em palavra reservada na linguagem. E o lexema seria o class. Então, ou seja, não é palavra reservada, não é tipo primitivo, não é um número, uma constante numérica. Então, ele é uma variável, ou identificador, a gente pode falar que seja um identificador. Então, um identificador encontrado e outro aqui, o lexema, mas o token em questão que foi, ou seja, na minha regra da gramática, é isso aqui que eu estou... Lembra aquela regra de derivação? Se eu derivar, eu vou encontrar uma variável. Então, ele se encaixou nesse token variável e o lexema que está ali armazenado no código. Tranquilo, pessoal? Agora sim. É que muitas vezes falando assim fica muito abstrato, né? Realmente é abstrato, mas a gente é bem tranquilo. O que é mais complexo, na verdade, até a própria especificação da gramática. Isso é mais trabalhoso, né?
você especificar todos os itens, as possíveis variações da sua gramática, tudo isso gera um pouco de dificuldade. É trabalhoso, mas o conceito é esse mesmo, né? Ele está especificando item por item na sua gramática. O que estará sendo produzido na sua gramática tem que ser especificado para que quando quem estiver desenvolvendo com ela, né, for especificar em algum momento, você traga essa informação para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, as ferramentas aqui, vou voltar lá para as ferramentas que vocês devem aí, nós depois faremos as instalações, caso você já queira procurar, né, na internet, é o JFlex e o Cup. JFlex será nosso analisador léxico e o Cup será o nosso analisador sintático, tá? E eles é que estarão sendo usados. Primeiro usaremos o JFlex, depois o Cup, para que a gente possa estar gerando aí tanto o analisador léxico quanto o sintático. E no Cup nós podemos fazer uma pequena derivação lá para que ele também trabalhe como se fosse um analisador semântico. Beleza, pessoal? Vamos seguir então em frente? Depois também, quando vocês forem trabalhar, diga. Eu falei, beleza, tranquilo. Ah, beleza. Depois que a gente for fazer os exemplos, aí vocês também verão com mais praticidade que nós estamos conversando. Muito bem. Então, os geradores léxicos, também conhecidos como scanner, leem a especificação em padrão EBNF e geram um programa que analisa o arquivo fonte escrito de acordo com a especificação. Então, o scanner vai estar olhando letra por letra para que, a partir dessa concatenação, da junção das letras que estão sendo lidas do código-fonte, ele consiga encaixar essas palavras, né? Essa concatenação de letras, ele consiga encaixá-la em algum token, né? Então, ele vai ter que procurar algum token. Ah, eu escrevi uma coisa que não se encaixou em nenhum token. O que isso vai gerar para o nosso compilador? Erro. Exatamente. Erro, pessoal. São os famosos erros de programação, né? Eu acredito que quem programa já deparou com vários, né? Não tem como não desenvolver. Eu não, professor, eu não erro, não. Não erra, Thiago? Eu sei. Você não erra, você só se equivoca, né? Positivo, professor. Brincadeira. Não, mas tá certo. Mas realmente faz parte, daí por isso que os compiladores existem. Eles têm que... E os compiladores de melhor qualidade, eles conseguem apresentar até em tempo real. Você está desenvolvendo, você já deve ter visto, está desenvolvendo ali o código. Caso você tenha esquecido alguma letra, não se encaixou no token, ele já aparece lá um tracejadinho vermelho, né, informando que aquela palavra ali tem alguma coisa errada com ela. Vocês deverão dar uma observada. Isso aí já são os compiladores, conforme a qualidade deles estão sendo evoluídas, né, vamos dizer assim, existem em tempo real, né, já existe uma pequena dica ali, caso ocorra algum tipo de digitação incorreta. Muito bem, então aqui nós usaremos JFlex, que será nosso adaptado aí, nós usaremos NetBeans adaptado a JFlex para que façamos aí as nossas especificações de linguagem. Os geradores sintáticos, também conhecidos como pacer, leem a especificação da gramática de contexto, do padrão EBNF, recebe os tokens do analisador léxico, né, o lexer, e gera um programa que analisa a sintaxe do arquivo fonte. Então aqui nós vamos também, como eu falei, aqui é palavras, analisador léxico, no analisador sintático estaremos já observando a sintaxe aí do fonte, ou seja, a estrutura de frases, né? Aqui usaremos o CUP. Esse ACC é o precursor do CUP, ele gera na linguagem C. Linguagem C, para caso vocês queiram utilizar também, é possível, tem ferramentas que auxiliam aí a criação. Então essas linguagens, por exemplo, o JFlex e o CUP, qual o objetivo deles? É nos auxiliar a desenvolver a nossa linguagem, usando como compilador já o compilador pronto da linguagem Java, né? Então, aquela questão do do bootstrap, né? Do autocompilável, esse é o contexto. Usarmos as ferramentas para que especifiquemos a linguagem e estejamos usando o compilador Java para que possamos produzir aí inicialmente o nosso compilador. Muito bem. Aqui está lá. Aqui a informação importante aqui desta parte aqui é a divisão, né, das duas fases que nós temos aqui dentro do nosso compilador, né? Nós temos a fase de análise e a fase de síntese. Quando trabalhamos com a ideia do compilador, a fase de análise ela compreende o front-end do nosso compilador.
Então, front-end se encaixam os 3 analisadores, o léxico, o sintático e o semântico. Então, front-end. E o back-end do nosso compilador equivale então à fase síntese, ou seja, a parte de estarmos gerando o código, né, o código executável. Aí depende, se usarmos o Java, por exemplo, não gera um código executável, ele gera um código intermediário, por isso ele é um compilador híbrido. É necessário que exista, no caso, o contexto da linguagem Java, uma máquina virtual, para que possa executar aquele código. Mas esse é o conceito, que mesmo assim consideramos essa fase de síntese como back-end de nosso compilador. Muito bem. A fase de síntese então, está dividida no código intermediário, otimização de código e geração do código final. Tá? Então, geramos um código intermediário, no máximo com 2 endereços por linha, então quebramos isso aí para que fique fácil para o código de máquina. Né? Aí otimizamos esse código, observando o que pode ser removido para que o código fique mais enxuto. E depois a geração já do código final, que vai ser executado na aplicação. Muito bem. Então, nós temos lá o planejamento do compilador deve se dividir implementando se será autocompilável, né, no Bootstrap, ou cross-compiler. Essa questão de ser cross-compiler está vinculado a estarmos montando um compilador cruzado, né, equivalente ao que nós fazemos quando estamos querendo, por exemplo, vocês estão ali desenvolvendo a aplicação de vocês numa máquina que roda macOS. Vocês estão desenvolvendo em macOS, você está desenvolvendo lá a sua aplicação, mas você quer gerar uma aplicação nativa do Android. Aí você, dentro do macOS, você vai executar um compilador que ele vai estar gerando um executável para uma outra plataforma. Né? Então, esses são os compiladores cruzados, dos quais utilizamos, então. Estamos desenvolvendo lá em Windows e queremos executá-lo em Android. Então, ele vai gerar um código lá que vai ser, a aplicação estará rodando em outra plataforma. Então, são os compiladores cruzados. Então, quem estiver pensando em criar um compilador, esses são os que mais têm aceitação, né? Hoje em dia, compiladores que possam estar gerando para diversas plataformas, eles têm aí uma vantagem sobre os outros. Então, vocês poderão aí deixar o compilador apto a gerar para diversas linguagens. Muito bem. Essa questão do compilador híbrido, que eu falei anteriormente, que é o conceito da máquina virtual, existe aqui o Jasmine, que gera esse código intermediário, a gente pode ler esse código intermediário, né, para que ele possa rodar na máquina virtual Java. E nesse contexto, a aplicação de vocês vai precisar ter mesmo compilador, vocês criando o compilador, no primeiro momento ele vai precisar da máquina virtual Java para poder executar a aplicação de vocês. Esse daqui é o mapa conceitual aí da linguagem, do compilador até o momento. Nesta questão, até o momento, então, nós já vimos aqui a ideia do compilador. Então, nós temos o compilador front-end, a fase de análise, back-end, a fase de síntese. Na fase de análise, nós temos o analisador léxico, sintático e semântico. O léxico sintático, nós temos aqui as ferramentas que nos auxiliam a desenvolver para essas ferramentas. Então, nós temos aqui o léxico em linguagem C para uso no Unix, aí, o padrão Unix, são os Linux da vida, né? A linguagem Linux. macOS também ela é oriunda, né, do Unix, padrão Unix. Muito bem. Nós temos aqui o léxico e a ACC, esses dois aqui usando a linguagem Java, geram, então, respectivamente, para o analisador léxico e o sintático. Temos aqui também o JFlex e o CUP, que geram também o JFlex léxico e o CUP sintático. E esse Java CC, esta ferramenta aqui, ela gera para os dois simultaneamente, tanto para ele gera um analisador léxico também, como gera um analisador sintático. Então, essas ferramentas auxiliam o desenvolvimento. Nesse quesito aqui, nós temos a semântica, né? Isso aqui é uma implementação do desenvolvedor, né? Quem estiver criando o compilador tem que estar pensando aqui como passará essas informações sintáticas, passar os parâmetros para a semântica, e dessa semântica encaixará aqui no código intermediário na fase de síntese. A partir daqui, nós temos a otimização de código final. Com relação ao código final, nós podemos usar o Jasmine, que gera para a máquina virtual Java, ou Assembly. Aqui já estaremos trabalhando, né, já em linguagem de máquina.
E com relação à construção, podemos estar construindo ele de forma autocompilada, com a Bootstrap, ou cross-compile, que estaremos usando aqui o compilador cruzado, que o conceito aqui é que estejamos gerando de uma plataforma para outra. Beleza, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso? Paulo, separar para vocês falarem. Até o momento, eu praticamente tenho nada. Tá, joia. Muito bem. Aqui é o conceito do Cross Compile, né? Que nós temos aqui o LibreFiles do Windows, lá no computador Windows, né? Raspberry, né? Temos aqui a possibilidade de estar gerando uma aplicação para o microcontrolador Raspberry, né? E a ideia é que você, mesmo usando o Windows, você consiga, né, via uma compilação cruzada, gerar um executável para o Raspberry. Isso falando Raspberry, mas nós também podemos estar gerando aí para o Android, né, para o macOS, para o iOS, ou seja, é possível também fazer para essas outras diversas plataformas. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês uma URL que vocês poderão estar encontrando diversas ferramentas para auxiliarem na montagem de um compilador. Só um momentinho, deixa eu... A partir dela, vocês poderão aí fazer aí as suas pesquisas. Deixa eu mostrar aqui só um momento. Vou compartilhar a tela. Esse site que eu estou mostrando aqui para vocês, estão conseguindo ler aqui o site? Sim. Sim, catalog.compilertools.net. Isso. Então aqui nós temos várias ferramentas, né, que podem ser utilizadas para que vocês queiram criar aí, né, uma versão para um compilador, né? Temos ferramentas para construção, estão aqui. Nós temos Lexis e Pacer, aqui nós acharemos aqui possivelmente nós temos o Lex. Vamos lá. Compiler com Java, nós temos com Java aqui, nós temos o Cup. Nós temos JFlex aqui também. Então existem diversas ferramentas aí para que vocês possam estar estudando aí, verificando quais seriam as ferramentas para o desenvolvimento de compiladores, né? Os materiais, possivelmente, que vocês acharão dessas ferramentas são todos em inglês. É até salutar que vocês pesquisem já em sites americanos, né, que tem o idioma inglês, que talvez no nosso idioma não vão encontrar muito material sobre essas ferramentas. Mas é uma questão interessante aí, que vocês poderão usar para desenvolver aí as possíveis aplicações de vocês. Entraram aí no site, pessoal? Já guarda aí nos favoritos para depois vocês olharem e darem uma pesquisada. Eu abri um outro site agora para vocês. Estão vendo aí o que está escrito no site? Gales. Sim, professor. Estão vendo aí? Estão lendo aí ou não? Não apareceu? Eu mudei de site. Coloquei outro site agora. Gauss.sourceforge.net. Isso. O que nós faremos agora? Fazer apenas na verdade, esse Gauss, ele é um gerador, né, de analisador léxico sintático. Ele é mais sucinto. Com ele não é necessário que estejamos tendo que configurar, por exemplo, o compilador Java para receber a função dele. Só que na máquina que vocês executarem, ela deverá ter a máquina virtual Java, tá? Tem que ter ou a JDK, seja instalado já o kit de desenvolvimento Java, ou você instalado aí, tem instalado o JRM, né?
Muito bem. Então vocês farão aí, nós podemos fazer aqui um teste, aqui é um tutorial sobre esse gerador, né? Mas eu quero que vocês cliquem nessa opção aqui, ele fará um download agora da ferramenta para vocês. O Windows, ou talvez o que você estiver usando aí, vai avisar que o código pode ser perigoso, porque ele é um executável, tá? Mas vocês podem abrir ele depois do download. Ele é bem pequeno. Certo, só um minuto. Tem que baixar o Java, professor, para abrir ele, se- né? Ele se- é ponto .jar, né? Se o seu computador não tem Java, Não. aí vai ter Fazer que o instalar. download aqui. Fazer o Mas download. é rapidinho, isso. Eu tenho Java 8, se eu não me engano, que é o que eu tô usando na matéria de POO. Serve? Mas tem que ser o SDK, professor, ou o Java Não. running Pode- mesmo? Só running, pode ser. Ah, tá. Exato. Então, na teoria, eu acho que vai funcionar. Vamos Vai descobrir em funcionar. breve. Faz o download dele, executa, ele vai abrir. Se ele não abrir, não reconheceu a versão. Todos podem fazer isso, tá, pessoal? Lucas, o Herbert, o Juan, o Victor. Eu tô fazendo aqui. Perfeito. Fernando Luiz. Reconheceu, tá valendo. Estou baixando o Java aqui, professor. Beleza. Abre uma janelinha, né? Essa janelinha aí que nós vamos fazer uns testezinhos aí. Aquilo que pode- nós fizemos no bloco de notas, que eu mostrei para vocês, nós Aí faremos vamos fazer aí. aqui Também os definições testezinhos. regulares, tokens, gramar, tô vendo que tá dividido em 3 quadrinhos. Por enquanto, vamos só fazer um pouquinho de léxico aqui para que vocês vejam aí como fazer as separações. Trabalho final é só entregar JavaScript 2.0. Tranquilo. Tô brincando. Ué, uma boa sugestão, hein? Gostei dessa ideia. Fácil. Fácil. Mas você ainda tem um ano para formar, não tem? Até dezembro? Não, então. Se for esse semestre, a gente vai ter que apertar um pouquinho mais, mas sai. Deixa eu fazer aqui, eu vou abrir o meu também, para que a gente fique na mesma interface. Eu vou só tirar agora do site, já que vocês já copiaram o site, né? Então a interface do nossa aplicação é essa aqui. Estão vendo aí, não estão, pessoal? Sim. Aqui nós temos lá as definições regulares, os tokens, símbolos não terminais da gramática, né? E a gramática em si. Vamos só esperar. Quando todos aí tiverem ok, já deixa a mãozinha levantada, só para a gente, quem não tiver com o microfone, quem já tiver com essa aplicação aberta. Beleza, o Lucas já está. O Thiago já está. Herbert também. Vamos ver se o Juan e o Victor. Thiago mandou e-mail agora aqui, só um momento, Thiago. Vou só eu também colocá-lo aqui na sua lista, na lista. Tranquilo, professor. Eu até recebi a confirmação aqui já do e-mail, né? Isso. Beleza. Victor. Não sei se o Victor e o Juan. Tassi, você já abriu também, né, Tassi? Não, sim, já tá aberto, já tá aberto. Só o Gauss, né? Isso, só agora. Beleza. Tranquilo. Então, o Lucas e o Thiago tá ok, já tá o Herbert também. Vamos então continuar aqui. Muito bem.
Então, nós vamos aqui, basicamente, é possível com ele, então, criarmos aqui, gerar, né, analisadores para analisador léxico, não, analisador léxico, sintático, analisador léxico, sintático. As linguagens que podemos trabalhar com esta ferramenta é Java, C++ e Delphi, tá? Então, Delphi também é possível. Então, aqui são 3 linguagens possíveis de trabalhar com os geradores aqui desta ferramenta. Aqui são outras configurações de como estará sendo trabalhado aí os analisadores. Muito bem. Então, vamos marcar aqui apenas analisador léxico e Java. Essa interface que eu abri interna ao aplicativo, vocês estão vendo também? Sim. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Então, cliquei aqui, OK. Como nós só escolhemos a linguagem regular, ficou aqui para a gente apenas... Desculpa, deu uma palhinha para mim. Só apareceu o quadrinho no final ali. Poderia voltar? Tá. Onde aqui, ó. Eu escolhi aqui o analisador léxico apenas. Escolhi Java mesmo, tá? Léxico e Java. Ah, tá. Peraí. Aí só léxico, Java. Ah, tá. Não, okay. Beleza. Aí, muito bem. Aqui à esquerda ficou definições regulares e os tokens. Né? Então, aqui nós vamos agora especificar, por exemplo, aqui nós teremos que especificar todos os nossos, as nossas definições regulares que estaremos utilizando, né? Então, aqui vamos definir, por exemplo, as letras. Então, vou colocar aqui, ó, letra. A nossa letra, então, eu coloquei aqui entre colchetes, A minúsculo, Z minúsculo, A maiúsculo e Z. O que nós especificamos aqui? Ao invés de colocarmos A, vírgula B, vírgula C, né? Aqui nós já pegamos o valor de A a Z. Então, todas as letras que estiverem neste intervalo farão parte desse conceito de letras. Tanto as letras minúsculas quanto as maiúsculas. Então, o contexto aqui é que nossas letras serão identificadas maiúscula ou minúscula, tá? Ah. Muito bem. Vamos lá. Temos aqui agora, então nós definimos as letras aqui. Vamos agora definir os dígitos, né? Dígito que a gente fala são os números, né? Vamos colocar aqui. Dígito. Então, dígito em questão aqui, nós faremos aqui a seguinte informação: 0 e 9. Então, por aqui nós já temos todos os dígitos que estarão aí disponíveis. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos duas definições regulares, né? Professor, tem como eu fazer de novo, hein? Caiu minha conexão da internet aqui e eu não vi. Ah, tá. Tudo bem. Você já baixou o Gauss? Já baixei. Aí você clicou nessa primeira opção aqui, ó, criar um novo arquivo. Nessa primeira opção de criar um novo arquivo, você vai escolher aqui analisador léxico e a linguagem Java. Java. Ok. Só dá OK? Só OK. Você vai colocar nas definições regulares. Nós estamos definindo para nosso compilador o que é uma letra e o que é um dígito. Após nós definirmos isso, vou só para a gente já ganhar um pouquinho mais de complexidade aqui no nosso código, né? Vamos colocar os operadores também. Operadores. Tem que ser tudo maiúsculo? Estão fazendo tudo por maiúsculo. Motivo? Por enquanto aqui é tudo maiúsculo, tá? Tudo bem. Aí nós colocaremos aqui, por exemplo, os operadores. Na verdade, assim, vocês podem colocar minúsculo, só estou usando esse padrão, tá? Ele aceita. Tranquilo. Tá? Só para saber, porque de repente é uma boa prática, alguma coisa. Entendeu? É uma boa prática de compiladores, só para que fique mais evidente aí, principalmente a montagem dos tokens, né, e das expressões regulares. Tranquilo. Muito bem. Nós temos aqui operadores mais, menos, o asterisco é a nossa multiplicação, e a barra.
Esses serão nossos operadores. Então, cada operador eu coloquei entre aspas duplas, tá? Então, aspas duplas, um operador, entre aspas duplas, outro, e assim até o último operador. Tem diferença, né? É porque, tipo, você com aspas, porque tem algumas coisas que só reconhece aspas duplas. Tá. Perfeito? Digitaram já, pessoal? Digitando aqui, professor, só um minuto. Eu digitei, o meu ficou vermelho. Será que eu fiz alguma coisa errada? Verifique a sua abertura de chaves aqui, tá? Aspas, desculpa, chave não. Aspas duplas. Aspa dupla, vai estar o operador aqui no meio, mas fecha aspas duplas. Abre novamente aspas duplas. Não, fiz errado, beleza. Deixa eu ver se aqui tem um zoom. Eu não testei se tinha zoom aqui nesse código. Opções, aqui eu acho que deve ter um zoom. Não, não tem. Não, mas dá pra ver, dá pra entender. Tá. Eu que comi um par de aspa dupla em cada operador. Soldado. Infelizmente aqui ele não tem como aumentar essa letra, tá? Mas tudo bem. Vamos agora criar um token. Ah, tá. Nós criamos as letras, dígitos, operadores. Já podemos fazer expressões matemáticas aqui, não podemos? Então aqui, vamos lá. Vamos criar aqui o identificador. Identificador. Esse é o identificador. Como é que ele é feito, o identificador? Olha só, chave. Essa chave aqui significa o quê, pessoal? Pera aí, a gente teve isso aí na aula passada. Ih, rapaz. Essa chave é verdade, você viu na aula passada. Uhum. Essa chave, vou auxiliá-los aí. Essa chave poderá repetir uma ou muitas vezes. N vezes. Exatamente. Isso. Mas pelo menos uma vez ele vai ter que repetir. Ele vai ter que repetir. Sim. Então o identificador, pelo menos uma letra tem que ter. Sim, entendi. Aí, olha só isso aqui, ó. Então. Desculpa. É porque assim, a gente não pode começar com um número, de repente é por causa disso. Não, exatamente. É uma variável. Entendi. Variáveis, identificadores, nós não começamos com número nas linguagens de programação. Nossa linguagem também não vai aceitar número, tá? Vai começar com letra e as letras pode repetir quantas vezes. Exatamente. Letra. Aí, a partir desta letra, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode aparecer letra de novo. Isso aqui, ó. E quantas vezes nós colocamos esse aqui, daqui a pouco vocês vão saber. Ou, agora já pode aparecer o quê? Dígito. Sim. E o que significa isso aqui, ó? Tudo? Tudo, mais ou menos tudo. Mas o que significa o vestimento de claim? Isso vocês viram em linguagens formais e autômatos. E na aula passada também. Pessoal, isso aqui significa que eu posso repetir isso aqui uma vez, um monte de vezes, ou nenhuma vez. Que seria o espaço vazio. Seria também espaço vazio? Lembra do fechamento de Kleiner? Depois da variável pode vir o espaço vazio. Ou seja, ele fecha o nome da variável. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu... Acho que eu vou tentar ver aqui da aula passada, só para vocês lembrarem esse conceito. Acho que não é, mas tudo bem. Só um momentinho. Deixa eu abrir aqui para não... Porque as coisas têm que se encaixar na cabeça de vocês aí. Por que está falando esse asterisco aí? Deixa eu ver se eu achei aqui, vou achar. Aqui, ó. Então nós temos aqui o alfabeto, né? O alfabeto pelo nosso sigma aqui, né? Aí nós temos o seguinte,
que o sigma asterisco denota o conjunto de todas as palavras possíveis do alfabeto. Qual que é o alfabeto que nós definimos? Sim, entendi. Nós definimos o alfabeto de A a Z e depois colocamos também dígitos. Isso poderá se repetir, né? Todas as possibilidades possíveis aí, contendo essa sequência. Sim, você vê que contém palavra vazia, né? Poderá ter o vazio, na verdade, é apenas que vai encerrar a palavra, né? Sim. O vazio encerra a palavra. E curiosidade, no caso ali, se fosse somente fala, ali também tem o alfabeto, acho que é o alfabeto, esqueci agora. É o somatório e com mais somente lá em cima. Isso também é possível? É possível também, só que esse mais aí dessa questão, ele vai ter que fazer pelo menos uma repetição. Esse daqui, ele pode não ter nenhuma repetição. Olha só. Sim, mas dá para anotar ali então também? Dá para anotar. Vou anotar agora aqui para você ver isso aí. Ó. Vamos achar. Nosso dígito, por enquanto, não tem ponto flutuante. Então, para ele achar um número, um token aqui, inteiro. Olha o nosso token inteiro. Poderia ser tipo primitivo, né? Mas vou colocar inteiro. Vamos colocar aqui, ó, repetição. Na repetição, dígito mais. O que eu defini aqui? Que ele vai ter que repetir pelo menos uma vez nessa sequência. E não aceita vazio. Sim, não vai aceitar vazio. Mas a chave também. Mas é mais uma garantia que ele não vai se esquecer que ele vai ter que ter um dígito aqui. É mais para que até a pessoa que esteja lendo sua gramática interprete melhor. Tem a garantia, né? Que é sem a palavra vazia e tal. Sim, entendi. Ele vai ter que ter esse dígito para encontrar. Muito bem. Já está quase acabando. A gente digitando também junto, né? É importante. Agora nós colocaremos aqui o token. Acho que eu vou peraí, operadores. Vou colocar aqui operador. Operador. Vamos colocar aqui. O que ele vai achar aqui? Os operadores. Por que eu falei que tem que ser... Aqui aceita minúsculo, só que não aceita assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui tudo maiúsculo, não foi? E aqui eu coloquei esse Szinho aqui minúsculo. Então ele não vai aceitar, vai dar um erro. Sim. Então por isso que eu coloquei já tudo maiúsculo e já fica entendi. mais... E como vocês também estão lendo aqui o código meio distante, a letra maiúscula acho que é mais fácil a leitura de vocês aí, que estão no computador de vocês, né? Entendi. Deixa eu digitar tudo isso aí agora, peraí. Tá, joia. Aguardo aí, não tem problema. Pode ficar à vontade. Tem que ser tudo maiúsculo certinho sim. aí, né? Exatamente. Você tem que... o que está escrito aqui, tudo é maiúsculo. Aliás, o que está aqui interno, né? Tudo maiúsculo. Operadores se encaixa com essa palavra aqui, ó. Operadores. Tá. Entendi. Dígito é esta aqui, dígito. Letra é o que nós especificamos no alfabeto aqui, ó. Beleza. Eu terminei aqui. Terminaram? Terminei. Beleza, ótimo. Então, depois que nós já fizemos aqui o código, vocês podem até salvar isso aqui, depois a gente vai aumentar um pouco mais. Mas nós já podemos testar, tá? Por enquanto, nosso teste será apenas de uma linha. Testaremos uma linha apenas. Como eu falei, aqui nós podemos criar aqui um pequeno cálculo aqui, né?
faltou só para a gente ficar o cálculo, faltou o sinal de igual, tá? Vamos fazer aqui o igual, pessoal, para não ficar faltando o igual. Deixa eu fazer aqui, vamos colocar aqui igual. Abrir. Colchete. Igual. Vamos colocar aqui. Esse igual poderia ser atribuição também. Vamos colocar ele como atribuição, tá? Aí vai depender do contexto, mas isso será depois, tá? Mas vamos lá colocar atribuição. Não coloque no acentue, nem coloque em cedilha, nada disso. Ok, pronto essa parte. Vamos partir agora para o primeiro teste aqui. Essa aqui, ó, simulador. Viram aí a palavra simulador? Sim. Clique nessa opção. Opa. Eu tá com errado. Tá certinho então, porque o meu também deu. Por que deu errado? É Olha igualzinho. só. Ele já observou. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Aqui tá igual, não tá? E aqui tá igual. Ah, sim. Pode ser diferente. Agora O vamos senhor clicar também me aqui fez de novo. perceber agora que nem o igual eu tinha escrito, mas peraí, só Ele vai abrir uma outra tela chamada teste analisador. Aqui ele vai separar o token e o lexema. E a posição que ele encontrou esse token e esse lexema. agora funcionou aqui. Vamos colocar aqui, ó, soma recebe aqui x mais 10. Soma igual, né? Recebe x mais 10. Agora vocês vão clicar aqui, simular léxico. O que ele encontrou para vocês aí? Ah, legal. O token, aí o lexema, como a gente tinha falado no anterior. Isso. É como eu tinha mostrado para vocês. É um identificador. Aí Isso, olha lá. Primeiro achou o identificador, então a palavra soma, ele achou o identificador. ele identificou que é um identificador. Aí depois ele reconheceu que tem uma atribuição, que é o sinal de igual. Tem o identificador. X, o operador o mais e o número inteiro 10. 10. E aqueles negócios de posição, é tipo onde começa em dígito? Isso. Porque como o scanner ele lê caractere por caractere, ele consegue identificar onde do texto, na linha ali, em que se encontram os entendi. lexemas. Desculpa. É porque eu faço um aplicativo no Dart, né, no Flutter. E, né, como bom programador, a gente encontra equívocos, né? Sim. A gente acaba fazendo. E aí ele mostra a linha que tá dando erro. Aí ele mostra position, não sei o que, aí eu não sabia, era isso aí. É isso aí, exatamente. Ele vai trazer a posição que ele encontrou o lexema. Isso aqui chama-se a tabela de símbolos. O meu, acho que eu fiz alguma coisa errada, que ele deu como identificador cada letra que eu coloquei de soma, ele deu em um identificador diferente. Ué. Você deve ter feito o parênteses lá em letra e dígito, no primeiro identificador lá. O meu tinha dado o mesmo erro também. Aqui então, o que você definiu aqui no identificador, né? Essa repetição. Quando eu fechei parênteses, eu fechei logo após a letra, não depois de dígito. Isso. Aí deu esse erro. Observe então aqui, ó, essa gramática aqui, se está de acordo com o que você fez aí. Tá igualzinho. Você quer compartilhar sua tela para olhar? Pera, calma aí. Tem um pipe bem no meio do dígito ali. Tem um... tem um ou ali. Isso, ali é o ou. É o pipe do Linux. Agora sim. foi. Foi? E
Oi. Uma pergunta assim. Eu vi que você não colocou espaço. Não sei se Sim. soma de tipo igual. Você não deu espaço. Soma, espaço, igual, espaço. Geralmente isso na linguagem É, ele interpreta como algo que ele pode simplesmente jogar fora, né? Mas aí no caso aqui exatamente. não tem nada disso. Aqui, Acho que por enquanto, não. a gente tem que fazer essa definição, vamos dizer assim, né? Do que tudo depende se Exato. O espaço vazio, o exato. espaço Então, vazio, né? aqui, por exemplo, olha lá, ó, caractere não esperado. O espaço vazio deu erro. Ele não foi programado para ter espaço, essa Pra ter linguagem aqui. espaço. Entendi. Falta o espaço. Então, nesse contexto, tudo tem que ser pensado realmente, né, para que façamos o código. Por exemplo, se eu colocasse aqui o if ele achou que é um identificador. Ele não achou Identificador. uma palavra reservada. Sim. Agora, nós poderíamos colocá-la aqui como palavra reservada, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, caceira para o seu if. Já poderíamos até, inclusive, já criar isso já direto como um token. Porque ele já acharia direto esse C aqui, ó. C igual a identificação. Se ele achar o C no código. Vamos ver aqui se ele vai encontrar. Entendi. Seria o if da nossa linguagem mesmo. É. A gente tá chamando o if, vamos dizer assim, de si. Tá. Condicional. Esse é a condicional, né? Mas não tá achando IT. Então é possível a gente fazer um Dart, por exemplo, em português. Um Java em português. Tô brincando, mas, tipo... Pode, é. Não, tipo, dá pra fazer, mas, rapaz, trabalho. Ó, observe aqui, vamos ver. Simular. Olha o C agora aqui, ó. Vou colocar um C antes aqui, tá? Uhum. Minúsculo. Ah lá, ele já encontrou. O que nós fizemos aqui, ó? Ele é um condicional, né? Ele vai ser, mas o C não é parecido com o identificador, ó. Ele tem letra também, ó. Letra e letra. Então ele deriva do contexto de identificador, né? Ele vai dar derivação, só que se ele achar a palavra C com o que está sendo contido aqui no identificador, ele vai estar atribuindo como condicional aqui no código. Uma pergunta. Tô usando bastante o Dart porque é o que eu tô tendo mais contato no momento, tá? Sim, então, sim. Assim, mas, por exemplo, nós temos lá, como é que eu posso dizer assim, dinâmico, aí nós temos também o tipo int, nós temos o tipo float. Sim. Né? Por exemplo, assim, no caso float é double. Por exemplo, assim, quando você tenta fazer alguma coisa, guardar um double, né, um valor quebrado dentro de um negócio que você falou que era inteiro, ele fala assim, tipo, mas isso aqui não é do subtipo tal. Sabe? Certo. Seria Então, algo semelhante aí? Isso é analisador semântico. O analisador semântico tem essa característica dele observar. Se você definir um tipo primitivo, como você falou aí, o tipo primitivo era para ser float, só que você errou, você colocou ele como inteiro. E depois, no momento lá do seu código, você atribuiu um valor que tenha ponto flutuante, ele vai dar a mensagem erro. Na própria compilação, né? Na própria compilação ele já vai observar Sim. que você declarou de uma forma e está querendo usá-lo de outra. Aí ele já avisará você que existe uma inconsistência aí. A missão desse caso é o analisador semântico. Tá. Entendi. Então, aqui ele não tem esse recurso para que nós fizéssemos essa análise. Sim, entendi. Mas se for pensar no compilador, tem que ter esse critério também. Beleza, obrigado. Beleza, pessoal? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer trabalhinho agora, nesse intervalo, que já vai chegar daqui a pouquinho. Vocês vão tentar criar aqui o e-mail. Eu quero que ele reconheça um e-mail. Quando digitar aqui no teste, eu consiga digitar e reconhecer um e-mail. Até uma URL, né? O e-mail é URL, só para fazer os dois tipos que eu consigo identificar. Se eu digitar aqui no meu código, né? Uma URL e o e-mail, vocês consigam identificar que a pessoa digitou esse código no que vocês estão trabalhando aqui.
Então, você quer que a gente, tipo, você é capaz de digitar um domínio, por exemplo, www. alguma coisa, é domínio, é URL. É um domínio. Aí você digitou lá alguma coisa, arroba, alguma coisa, é o e-mail. Tá, entendi. Beleza? Fora isso aí, pessoal, vou mandar para vocês agora um e-mail com uma atividadezinha também para a gente fazer a correção hoje. Como eu falei, hoje nós temos que fazer a correção das atividades passadas para que eu possa armazenar notas de vocês, né? Lançar no portal. Eu vou também enviar uma atividade na qual é uma atividade objetiva, mas que vocês deverão justificar o que vocês marcarem. As respostas que vocês marcarem, você tem que justificar onde é que vocês encontraram aquela resposta. Para que façamos uma discussão, tá? Só um momentinho. Certo. Oi. Não, nada não, por enquanto. Daqui a pouco eu volto. Tá. Muito bem. Já está no e-mail de vocês. Está falando fechamento da unidade 1, compiladores. Aí vocês vão. É um exercício que tem múltiplas escolhas, né? São 5 apenas. E vocês apenas deverão aí marcar no material, nessas respostas, né? Onde é que vocês justificar por que vocês escolheram essas opções, para que tenhamos uma discussão aí no segundo horário sobre o que foi respondido por vocês. Além disso, vocês também apresentarão para mim aí, como eu falei, a identificação do e-mail, né? E de uma URL aí, usando o Gauss aí para fazer esse pequeno teste. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu retorno aí, vou parar a gravação, mas às 20 horas e 45 minutos eu retornarei. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Falou. Até. Aí, Thiago, tá na escola?